Se esforço fosse o problema, você não conseguiria gastar horas da sua vida em coisas que não te levam a lugar nenhum. Mas você consegue. Então por que, quando é para mudar de vida, tudo pesa? Se você acha que isso é falta de vontade, você está lutando a batalha errada. O seu cérebro não foi feito para escolher o melhor. Ele foi feito para escolher o que é fácil, rápido e recompensador. E enquanto você depender de motivação, você vai continuar preso nesse ciclo. Mas aqui vai a virada de chave. A consistência não nasce, a consistência se constrói. E hoje eu vou te mostrar 5 hábitos que tornam a consistência inevitável, mesmo nos dias em que você não quer fazer nada, porque no final não é sobre fazer muito no dia perfeito, é sobre não parar no dia ruim. Primeiro hábito, o mínimo inegociável. Existe um erro silencioso que destrói a maioria das rotinas. Você planeja sua vida como se todos os dias fossem o seu melhor dia, mas você só planeja assim porque está motivado, descansado, com energia. Só que a vida real ela não funciona dessa forma. Tem dias em que você vai acordar sem vontade, sem energia, sem foco, e é exatamente nesses dias que tudo desmorona. Então aqui está a estratégia. Defina o seu mínimo inegociável, que é aquilo que você vai fazer mesmo no seu pior dia. E não é sobre você fazer muito em grande quantidade, é sobre você não zerar o seu dia. Nos dias bons você acelera, você dá tudo de si, mas nos dias ruins você mantém o básico vivo. Por exemplo, ao invés de treinar 1 hora, se você não está com força de vontade, faça 30 minutos. Se você não consegue estudar, ao menos abra o livro e revise uma página. Se você está sem energia para o seu projeto, faça a menor tarefa possível, porque o jogo não é intensidade, é continuidade. E pode parecer pouco, né? Mas esse é o ponto. Porque o segredo não é acelerar no dia bom, é não interromper o movimento no dia ruim. Você não negocia não ir trabalhar quando você não está afim, certo? Mas você simplesmente vai, porque você é obrigado a ir. Então por que, quando é algo relacionado à sua própria vida, tudo vira opcional? Aristóteles já dizia que somos aquilo que repetimos, e repetição não nasce da intensidade, nasce da constância. Mas para manter esse mínimo, você precisa começar o dia do jeito certo, porque quem vence amanhã raramente perde o dia. E é aí que entramos no segundo hábito, a ativação física pela manhã. E eu não estou falando para você virar um atleta, eu estou falando de você ativar o seu sistema. O seu corpo não é só um corpo, é o painel de controle da sua mente. Então, quando você se movimenta, o seu cérebro libera dopamina, serotonina, endorfina, e isso melhora a sua clareza mental, a sua tomada de decisão e traz energia ao longo do dia. A neurociência mostra que exercício físico regular reduz a ansiedade, melhora o foco e aumenta a disciplina percebida. Ou seja, você não treina porque tem disciplina, você ganha disciplina porque treina. E é aqui que vai a aplicação prática. Que tal amanhã, ao acordar, antes de você pensar demais, simplesmente se movimente. Pode ser de 5 a 10 minutos de movimento. Faça flexão, caminhada, alongamento, algo simples, direto e sem drama, porque isso cria uma coisa poderosa, uma vitória logo no início do dia. E quem começa vencendo carrega esse padrão. Mas energia sem direção vira desperdício. E aí você pode acordar motivado, ativo, pronto e ainda assim não sair do lugar. Então é aqui que entra o terceiro hábito, lembrar do seu porquê. Muita gente fala sobre propósito, mas quase ninguém o aplica de verdade. Porque propósito não é algo bonito de ouvir, é algo que precisa ser lembrado diariamente. O seu cérebro tem um viés natural. Ele sempre foca no problema, no medo, na ameaça. Esse é o famoso modo sobrevivência. Então, se você não direciona sua mente, ela vai te puxar para o negativo. Por isso, você não precisa só lembrar do seu porquê, você precisa senti-lo todos os dias. Porque o motivo esquecido não move ninguém. Então, torne isso inevitável. Escolha de 1 a 3 razões que realmente importam. Não razões bonitas, mas razões reais, que realmente façam sentido para você. As escreva em um papel e leia antes de começar o seu dia. Quais são os porquês que te movem e o que você está fazendo para conseguir conquistá-los? Por exemplo, você quer liberdade financeira, ok, tudo bem. Mas o que você está fazendo hoje para alcançar isso? Então, o propósito sem execução é só uma fantasia confortável. A regra é simples. Todo dia você lembra o porquê e traduz isso em ação.
E é aqui que entra um dos pontos mais poderosos de todos. Você não falha porque decide errado, você falha porque decide tarde demais. Então aqui temos o quarto hábito, decisão antecipada. A maioria das pessoas acordam e decidem o que fazer naquele exato momento, e esse é o problema. Porque de manhã quem decide não é você no seu melhor, é você com sono, com preguiça, com distrações. Então você precisa inverter o jogo, decidir antes. Não a vida inteira, obviamente, não o seu mês inteiro, mas o próximo dia. Então, todas as noites antes de dormir, defina 3 tarefas principais do dia seguinte. As escreva, deixa visível e no dia seguinte você não negocia, você só executa. Porque existe um abismo entre o amanhã eu vejo o que eu faço e amanhã já está definido. No primeiro, você decide com base no seu humor. No segundo, você apenas executa. E é isso que separa quem tenta de quem constrói. Você não sobe de nível quando se sente pronto, você sobe de nível quando age mesmo sem vontade alguma. Mas tudo isso desmorona se você ignora a base, a energia. E é aqui que vem o quinto hábito: proteja o seu sono. Esse é o hábito mais importante e o mais negligenciado. Hoje a maioria das pessoas troca descanso por estímulo barato. Mais um vídeo, mais um episódio, mais alguns minutos, que acabam virando horas. E no dia seguinte, você acorda cansado, sem energia, sem foco e acha que o problema é disciplina. Mas o problema começou na noite anterior. A neurociência não trata o sono como um descanso, trata como manutenção do cérebro. Então, enquanto você dorme, o seu cérebro organiza memórias, regula emoções, equilibra hormônios e literalmente se limpa. Existe um sistema chamado linfático que remove toxinas acumuladas ao longo do dia. Ou seja, dormir bem não é luxo, é sobrevivência cognitiva. Agora o outro lado. Quando você dorme mal, o seu cérebro acorda em estado de alerta, mais inflamado, mais reativo, menos racional. Você perde clareza, perde controle e aumenta a chance de escolher o que é fácil em vez de escolher o que é certo. Não é falta de disciplina, é um cérebro cansado tentando economizar energia. Então comece simples. Diminua as luzes à noite, afaste o celular antes de se deitar, crie um ritual que vai te desacelerar. Porque o sono não é pausa, é preparação. No final, consistência não é sobre motivação, não é sobre disciplina extrema e muito menos sobre fazer tudo perfeito. É sobre construir um sistema que funcione até quando você não está no seu melhor. Porque a verdade é simples. Você não precisa de dias incríveis, você precisa de dias suficientes, repetidos. A consistência não é talento, é construção diária. E se você aplicar esses 5 hábitos, algo muda. Não na sua motivação, mas na forma como você vive. Você para de depender de vontade e começa a operar por padrão. E isso é uma mudança e tanto, porque a vontade oscila, o ânimo falha, a motivação desaparece, mas um sistema bem construído continua. Nos dias bons, você avança, nos dias ruins, você não para. E no final, não é sobre quem faz mais, é sobre quem não interrompe o processo. Porque a consistência não é sobre estar bem, é sobre continuar mesmo quando você não está.